Hoje nós estamos aqui para falar sobre dias difíceis, dias complicados, dias chuvosos, com tempestades na nossa vida. Você já passou por tempestades? Aproveite para se inscrever aí no nosso canal, para ativar as notificações. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Hoje eu quero conversar com você sobre os dias que a gente acha que a chuva não vai passar, que nada vai voltar ao normal. Eu moro aqui em Belo Horizonte e aqui é uma cidade que quando a época das enchentes chega, a gente fica meio preocupado. Existem algumas áreas na cidade que é até engraçado, tem umas placas dizendo assim: em caso de enchente, não fique aqui, não estacione seu carro aqui. Como o poder público não consegue resolver o problema, ele coloca uma placa lá avisando que é para você não ficar ali. Poxa, dias de tempestade são dias muito difíceis. E a nossa vida é muito volúvel às tempestades. Quantos dias difíceis você tem enfrentado? Quantos dias difíceis eu enfrento? Às vezes amanheço pensando que está tudo bem, quando eu pego o meu celular, quando eu recebo um telefonema, aquele dia simplesmente escurece, a tempestade começa, os problemas começam e nós percebemos o quanto estamos vulneráveis às questões difíceis. Talvez você esteja vivendo um dia tempestuoso hoje, talvez você esteja vivendo um dia difícil. E quando a tempestade chega, o que a gente faz? E eu quero ler com você um episódio, parte de um episódio muito interessante que tem na Bíblia, que foi uma tempestade literal mesmo, mas que ela ensina para nós princípios sobre o que nós não devemos fazer nos dias tempestuosos. E foi uma história relativa ao apóstolo Paulo, quando ele estava indo de viagem a Roma, de barco, para ser interrogado. E naquele momento, havia uma tempestade muito grave, muito forte, levando o barco dele para um lado, para o outro. E essa tempestade, na verdade, ela durou semanas. E quanto mais a tempestade insistia, mais ele acreditava e as pessoas acreditavam que a morte ia chegar. Talvez você também esteja vivendo um tempo assim. Você espera que a tempestade passe num dia, no outro dia, e semanas estão passando e você não vê saída. E o que fazer quando esse dia tão complicado chega? Então aconteceu assim o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 27, versículo 17. Os marinheiros levaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Eles estavam com medo que o navio fosse arrastado para um banco de areia que ficava perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. O que eles fizeram diante daquela tempestade incontrolável? Eles abaixaram as velas e deixaram que o vento levasse. Quantas vezes, diante dos problemas, nós temos apenas tomado a decisão de deixar acontecer para ver como é que fica? Abaixamos as velas, paramos de reagir e deixamos a coisa acontecer. Isso é algo terrível. Isso é algo que é um engano sobre a nossa vida. Tem uma música por aí que diz: deixa a vida me levar. A vida vai te levar, sabe para onde? Para o buraco. Você precisa prestar atenção. Você não pode ficar parado diante da tempestade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim lá em Atos 1:26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Não adianta você falar que tem fé e não fazer nada. Você tem que tomar as atitudes pertinentes à fé que você declara ter. Você tem que agir de acordo com a fé que você diz que tem. Você não pode simplesmente ficar parado, olhando o vento levar para um lado, o vento levar para o outro. Eu atendo pessoas que estão sofrendo há 30, 40 anos. Uma pessoa que sofre um abuso sexual, uma pessoa que sofre um trauma na infância, passa 30, 40 anos, você vai conversar com a pessoa, ela está lá ferida, machucada. O tempo não resolveu nada. Esperar a coisa acontecer para ver se melhora não resolve nada. Às vezes a gente precisa do tempo como aliado para nos ajudar a amadurecer, a perdoar, a resolver as questões que nos feriram. Mas não é o tempo por si que resolve. Você precisa das atitudes adequadas. Então a primeira atitude que você não deve tomar é deixar a coisa acontecer, deixar o vento te levar, deixar a vida te conduzir. Você precisa agir. A segunda coisa que nós vemos que eles tentaram fazer quando viram que a tempestade não resolvia está no versículo 19. Diz assim: e no outro dia, os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio.
Abaixaram as velas, não resolveu nada. A chuva continuava. O que eles fizeram? Vamos jogar a carga fora. Eu quero trazer aqui uma ilustração apontando para essa atitude daqueles marinheiros. Eles pegaram a carga que estava no navio, que não tinha nada a ver com a história, e elas começaram a pagar o pato. Essa expressão, né? Pagar o pato. Elas começaram a ser responsáveis para tentar tirá-los daquela situação. Quantas vezes nós colocamos a culpa do problema que estamos vivendo em pessoas que não têm nada a ver com o problema? Nós começamos a empurrar a responsabilidade daquilo que está acontecendo conosco para a carga. Começamos a pensar, se eu não vivesse nessa cidade, se eu não tivesse nascido nessa família, se eu tivesse tido uma oportunidade melhor, se alguém acreditasse em mim. Pare de transferir a responsabilidade do seu problema para quem não tem nada a ver com o seu problema. Você precisa olhar para a causa. Você precisa olhar para você. O que você pode fazer para resolver aquela situação. Não transfira para as cargas da vida, para os problemas da vida, a responsabilidade da tempestade. Isso não vai resolver nada. Você tem que assumir a responsabilidade para si e pensar o que eu posso fazer diante do que está acontecendo para mudar essa situação. A terceira coisa que aqueles marinheiros tentaram fazer está aqui nos versículos 30 e 31. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixando o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Olha que interessante, eles tentaram deixar a vida levar, não resolveu. Tentaram transferir a responsabilidade, não resolveu. Agora eles tentaram fugir do navio. Quantas vezes, no momento da tempestade, nós estamos decididos a escapar, deixando para trás tudo o que nós precisamos fazer e fugindo do problema? Pessoas estão tentando fugir do problema pensando em tirar sua própria vida. Pessoas estão tentando fugir do problema pensando em abandonar o seu casamento. Pessoas estão pensando em fugir do problema, mudando de emprego, mudando de igreja, mudando de família. Será que isso vai resolver o problema? Não. Você vai levar o problema dentro de você, para outra família, para outra igreja, para outro emprego. Você precisa olhar e enfrentar o que você precisa enfrentar e não fugir daquilo que você não quer enfrentar. Não adianta deixar a vida te levar. Não adianta transferir o problema e não adianta fugir. As mentiras que o diabo está usando a sua mente para contar para você. Quantas pessoas pensam assim: minha família ficaria melhor sem mim. Os meus filhos, meu marido, a minha esposa ficariam melhor se eu não existisse. A única coisa que eu tenho trazido para essas pessoas é tristeza, é desilusão. Pare com isso. Isso é uma mentira do diabo que quer matar você, que quer roubar a sua vida, quer roubar a sua alegria. Para com isso. Você precisa olhar para o alvo, para o que é certo. E essa história termina com uma linda declaração de Paulo em Atos 27, versículos 23 adiante, quando ele diz assim: mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, seremos arrastados para alguma ilha. O que Paulo fez? Ele se levantou no meio do navio, daqueles homens que já haviam tentado deixar o barco ser levado pelas ondas, jogado a carga fora, tentado fugir e disse: homens, não tenha medo. A primeira coisa que eu quero dizer para você: tenha coragem. A fé é apoiada na coragem. Quando você enche a sua vida de fé, o medo não vai roubar o seu coração. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que você sinta de fato aquele medo, você vai reagir como um homem de fé, como uma mulher de fé. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que você precisa declarar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Perceba que Paulo, ele disse assim: Deus me disse que nós não vamos morrer. O que Deus disse para você a respeito da sua vida? Na palavra dele você tem tantas declarações a respeito do que Deus diz sobre você. E a terceira
estratégia que você precisa usar é declarar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Que você é um homem, que você é uma mulher amada, que você é um homem amado, que você é um filho amado, que você é mais que um vencedor e que tudo aquilo que Deus tem para você, você vai experimentar nele, baseado no que a palavra dele diz a seu respeito. Deus te abençoe.